vamos agora para a nossa próxima palestra, que vai ser com a Raquel Lima, que é designer lead na Ambev Tech e membro do Conselho de Ética da Associação dos Designers Gráficos do Brasil. Uma salva de palmas para ela. Ela veio para brilhar e falar sobre por que precisamos falar sobre ética e responsabilidade no design e quais são as implicações no seu trabalho. Bora. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ó, vim com figurino brilhante, porque quem não sabe, eu sou uma pessoa do carnaval que adora o brilho. Então, convido todo mundo também a colocar brilho na vida, que faz as coisas ficarem melhores. Mas vamos lá. Esse ano o Edu subiu super a régua do evento, né? Tema profundo, ética. É um assunto que a gente precisa lembrar mais de falar, trazer mais para o dia a dia e não deixar essa coisa distante que às vezes a gente deixa. Mas antes de começar a falação aqui, vamos fazer a... não tinha uma telinha de Oi, DexConf, tudo mais. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher preta, eu estou com uma trancinha na altura dos ombros, louríssima, meio Beyoncé, calça preta, blusa preta, com um convite para você. E agora que você sabe, e estou com um kimono brilhante para trazer esse ar mais brilhoso para o nosso evento. Eu sou uma pessoa que troca de cabelo como quem troca de roupa. E essa história de pandemia fez isso ficar mais forte, porque eu ficava no Zoom olhando para minha cara o tempo todo. E aí eu ficava, e se eu cortasse aqui? E se eu mudasse de cor? Então, as caras que você vai me ver são essas. Eu nasci em Brasília, cresci no interior de Minas, fiz faculdade em Belo Horizonte, morei no Rio nos meus 10 primeiros anos de profissão. E agora eu estou em Belo Horizonte de novo. Fiz um alô para os mineiros aí. Eu fiz design gráfico na Universidade do Estado de Minas. Fiz transformação digital e futuro dos negócios, né, com MBA, no início da pandemia. E, atualmente, eu estou fazendo uma pós em neurociência e comportamento, que eu acho que a melhor forma da gente entender as pessoas é estudar um pouco sobre como é que elas funcionam, como é que elas se organizam, como é que é a cabeça, como é que é esse pensar. E aí eu vou com quem eu tenho andado, né, para onde eu tenho andado hoje. Atualmente, eu estou como design lead na torre de sales na Ambev Tech. Sou membro do Comitê de Diversidade e Inclusão, que é uma pauta que entrou forte na companhia esse ano. E fui selecionada como membro do programa Dagba, que é um programa da Ambev de formação de lideranças negras para o futuro. Além disso, eu atuo de forma voluntária na Associação Designer Gráfico do Brasil, como membro do Conselho de Ética, e também de forma voluntária ajudei na coordenação da última edição da Bienal, que foi em 2019, antes da pandemia, antes do fim do mundo. Além disso, eu tenho um filho neurodivergente, o Matheus, que faz 18 anos esse ano. Falei para vocês, toco no carnaval, toco trombone na perna de pau, toco pandeiro em roda de choro. Tenho 2 irmãs, tenho uma cachorrinha chamada Fumaça. E sou filha de Dona Conceição, a minha eterna bibliografia. Todo mundo que já me ouviu falar, já me viu citando alguma coisa de Dona Conceição, e hoje não vai ser diferente. Bom, a gente está quase no final do evento, então todo mundo aqui já está super craque sobre ética, o que é e tudo mais. Então vamos fazer um experimento. Todo mundo de pé, por favor. Vamos nos olhar. Olha para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua frente, a pessoa que está atrás de você. Você conhece a pessoa, você não conhece, está vendo pela primeira vez. Se olharam? Se eu virar para você agora e falar, você é capaz de dar um tiro nessa pessoa que está do seu lado ou atrás de você? Você daria um soco nessa pessoa? Vamos conversar sobre isso, então. Vamos sentar de novo, galera. Obrigada. A maioria das pessoas não faria isso. Não atiraria em ninguém, não bateria, nem agrediria ninguém. Mas vocês já pararam para pensar por quê
Por que eu sei que não é certo matar uma pessoa? Por que eu sei isso? Se a gente se enxerga numa outra pessoa, se a gente vê essa pessoa como igual a mim, por instinto de sobrevivência, eu não vou atacar, eu não vou agredir. Porque a associação que o meu cérebro faz é que, da mesma forma que eu posso fazer algo por essa pessoa, outra pessoa pode fazer contra mim. Então, não é que eu seja uma pessoa super boazinha, não é que vocês sejam pessoas incrivelmente boazinhas, mas é porque tem uma coisa maior que permite que a gente continue junto, que a gente não se mate, e que é um código de sobrevivência, e que é a tal da ética. Então, a ética, ela é um acordo que muitas vezes não precisa ser dito e que favorece a vida, que favorece a existência da espécie. Porque se eu protejo o meu igual me protege. E aí, é muito provável que você conheça essa imagem, né? É o círculo dourado. Eu me recuso a falar golden circle, sei lá como é que fala essa porra, do Simon Sinek. E o que o Simon fala? Ele conta de um experimento em que colocaram algumas pessoas com dados que validavam uma hipótese X. E a pessoa ia lendo os dados e tentando defender essa ideia. Mas era uma ideia que ia contra esse princípio não dito, essa coisa de preservação. E aí a pessoa parava no meio e falava, pera, eu estou vendo os dados, eu estou vendo o conteúdo, mas eu sinto que isso está errado. Eu sinto que isso não está certo. E aí o Simon Dezoa, que ele fala assim, algumas pessoas podem falar que é o meu coração que está falando, qualquer coisa do tipo, e ele ainda fala assim, eu sinto avisar para vocês que não tem outra parte do seu corpo responsável pela tomada de decisões que não seja o seu cérebro. Então, não é o seu coração que está fazendo isso. Não é o seu sentimento que está fazendo isso. É realmente um instinto de sobrevivência que vem muito antes do acordo social vivente hoje. Ele ultrapassa, ele passa essa noção de tempo. E aí, a gente sabe, então, que o que faz, o que é mais importante dentro de qualquer ação é aquilo que te motiva, é aquilo que te inspira. Eu não faço uma ação pela pessoa A ou B. Eu não faço porque você me pediu, porque você falou, eu achei legal, então eu vou fazer por você. Eu faço porque em algum lugar da sua fala trouxe algo que conectou comigo. Então, eu estou fazendo por mim mesmo. Então, se eu quero um mundo melhor, eu vou agir isso porque eu quero viver nesse mundo. Não é porque eu sou uma pessoa iluminada e quero ser... Iluminada eu sou, né? Desculpa. Mas, enfim, não é porque eu sou uma pessoa que seja melhor do que as outras. Eu só estou pensando em mim mesmo. Agora, o mágico é que se as pessoas pensam em si mesmas e pensam em uma coletividade da espécie, você tem uma harmonia aí. Então, a gente... Quando bota esse círculo dourado e quando fala do porquê, e aí mais do que estratégia de venda, mais do que a forma como esse diagrama normalmente é apresentado, isso baseia todas as nossas atividades, todas as nossas ações. É o motivo, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que nos inspira, que é o responsável pela nossa tomada de decisões. Então, se a gente se vê no outro, a gente trata aquela condição humana dele, porque eu sou humano, porque eu tenho os meus anseios, meus medos, meus sentimentos. Então, eu quero ser tratado bem, eu trato essa outra pessoa. E aí eu boto essa foto com o namorado, porque compreensão e respeito mútuo são a base de qualquer relação. E relação não vai além de relação homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, afeto sexual, relação de trabalho, relação com o usuário, tudo isso é relação. Então, a gente tem que ter a mesma premissa para essas relações, compreensão e respeito.
Respeito é a base de qualquer código de conduta que a gente tem. Então, a gente tem N formalizações disso. Na Ambev, a gente tem os 10 princípios, e a base geral desses princípios é que a gente tem pessoas que acreditam em algo, que criam um senso de comunidade, que respeitam os gastos e os custos para construir algo melhor. Na ADG é a mesma coisa. A gente tem um código de ética em que a gente fala de respeitar o outro, respeitar o mercado, respeitar a profissão. Quando a gente vai para a maioria das religiões, você tem uma relação de respeito, 10 mandamentos, ao Corão, é sempre uma relação de respeito. Então, notem que é um tema que ele passa por vários lugares, Constituição Federal, leis municipais, e em algum nível ela está falando de como é que eu coloco várias pessoas num contexto para que elas se respeitem. E aí, essa foto horrível é para mostrar minha amiga Rafa, que eu não sei falar o sobrenome dela, então nem vou arriscar, mas que é minha colega também lá na BFTech. O que essa mulher tem de perna é o que eu tenho de altura, mas tudo bem, vamos lá. Ela me apresentou a comunicação não violenta, que eu ainda não conhecia. E aí, segundo a comunicação não violenta, a violência existe quando a gente se aparta da nossa humanidade ou da humanidade do outro. Então, por exemplo, quando a gente fala de violência à população LGBT, qual é o primeiro termo que aparece? Ai, fulano é um viado. Um viado é um animal de caça. Então, ele pode ser exterminado. Ele não é igual a mim. Aquela mulher é uma sapatão, é um objeto, é um sapato. Então, tudo bem. Aquela outra pessoa ali, de matriz africana, ela é macumbeira. Tenha medo da macumba. Vai fazer mal para você. Opa, vou exterminar, porque eu não quero ficar mal. Então, vocês percebam que a origem da violência é quando você coloca o outro numa posição diferente da sua. Você é melhor. Você é melhor. E esse pensamento de sou superior levou a uma guerra mundial. Então, é isso que a gente precisa ter como premissa. Se eu sou igual ao outro, a relação é fluida. Se eu me acho melhor do que o outro, está aí o Sasuke para achar que ele é muito melhor do que o Naruto e fazer essa cena clássica da ponte, né? Mas, então, a violência, segundo o Marshall Rao, lá, que é o criador da comunicação não violenta, ela é a expressão trágica de necessidades não satisfeitas. É a manifestação da impotência ou desespero de alguém que está tão desamparado que acha que suas palavras não bastam para se fazer ouvir. Então, ele ataca, grita e agride. Ou, segundo Dona Conceição, senhora minha mãe, grito é argumento de quem não tem argumento. Porque se você dá conta de argumentar, você vai argumentar. Se você não dá conta, você vai gritar, que é um jeito de se fazer ouvir. E aí, quando a gente pensa na comunicação não violenta, a gente está falando de duas coisas. Uma, a expressão honesta de si, que o autor chama de assertividade, e outra, a escuta respeitosa do outro, que o autor chama de empatia. A empatia é velha conhecida nossa. Todo mundo no âmbito do design, em algum nível, mesmo que esteja em início de carreira, já ouviu falar de empatia, tem uma noção da definição, tem algumas ferramentas para acessá-la. Então, nós vamos falar aqui sobre assertividade. E, para isso, eu vou dividir com vocês um caso do meu time. A Aline é uma designer sênior de Recife, que faz parte do meu time, uma excelente designer. E a gente estava com um contexto de internacionalização de alguns produtos, e eu precisava de algum designer muito bom para colocar nesse produto. A Aline estava performando super bem no produto dela, mas eu a tirei desse contexto e coloquei no contexto novo. Era um contexto de internacionalização, de América Latina. Ela não falava espanhol, começou a fazer curso, toda empolgada. Cortaram o investimento desse produto. E a Aline teve que voltar para o produto anterior.
E ela ficou extremamente frustrada. E aí ela falava para mim, Raquel, eu não consigo trabalhar. Eu olho para o backlog do produto e não me dá vontade de fazer nada. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Gente, numa situação dessa, o que a gente faz? Não sou eu que defino se o investimento da Ambev vai para A ou B. Mas eu faço a gestão do meu time. Então, eu preciso que a Aline, independente de estar no produto A ou B, que ela se sinta motivada, que ela se sinta feliz, que ela consiga fazer alguma coisa naquele produto. Não adianta espremer e falar, gata, se vira. Meu irmão, é isso. Então, o que a gente fez? No primeiro dia, eu falei, Aline, parou, não trabalha mais hoje, vai tomar um banho, vai dar uma volta, não dá. No dia seguinte, a gente fez outro one-on-one, e aí eu falei, para hoje e arruma o seu guarda-roupa e a sua mesa de trabalho. E isso é muito importante, porque quando você para fazer uma atividade dessa, que não é uma atividade que requer muito esforço intelectual, a sua cabeça começa a divagar por outras coisas, e você começa a organizar aquilo que está passando dentro de você. E essa organização ela é fundamental. Então, ela passou por esse processo. Um dia sem trabalhar, mais uns 2 dias arrumando guarda-roupa e mesa. Num terceiro dia, ela chegou que ela ainda não estava legal. E aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos trabalhar uma estratégia de autoescrita. Vai pegar um caderninho e eu quero que você me fale por que você escolheu o design como profissão. Depois, o que é inegociável para você? Do que você não abre mão de jeito nenhum? Depois, o que te motiva? O que te faz feliz? E, na paralela, ela ainda estava tendo um super problema pessoal com o pai dela, então estava uma confusão. E aí ela ficou uma semana sem me encontrar, fazendo esses exercícios. Ora ela ia na praia fazer, ora ela fazia de casa, às vezes ela me mandava uma outra mensagem. Recomendei que ela lesse o livro da comunicação não violenta, que fez muito sentido para ela. E aí ela dividiu comigo depois os achados, né? Por onde que ela passou nesse processo. E aí a primeira pergunta que ela me trouxe no caderninho dela é: o que eu estou evitando sentir quando eu evito fazer? Então, ela está lá no dia dela, ela sabe que ela tem uma tarefa para fazer e ela está evitando. E o que eu acabo sentindo mesmo assim? E aí eu vou dividir com vocês mais uma outra coisa minha. A minha família é de diabético e eu tenho uma fuga no leite condensado. Fiquei tensa, leite condensado. Ai, estou desesperada, leite condensado. Briguei com meu filho, leite condensado. Ai, não sei o que fazer, leite condensado. E dá um pânico, né, gente? Meu corpo não produz insulina para isso tudo. O que eu faço? Ai, meu Deus. Aí eu me sinto culpada. Ai, eu sou fraca. Eu não tomo vergonha na cara. Por que eu continuo fazendo isso? E aí, eu comecei há pouco tempo um processo com uma nutricionista comportamental. Recomendo. É basicamente uma psicóloga que fala da sua alimentação. E aí, quando eu estava dividindo com ela essa questão do leite condensado, ela falou para mim assim: qual é a sua lembrança mais antiga com leite condensado? E aí eu fiquei pensando, eu falei, na minha infância, somos 3 irmãs, minha mãe fazia muito docinho. Todo aniversário ela fazia docinho, e aí, como ela não tinha tempo de fazer, são 3 aniversários ao longo do ano, então ela fazia muito e congelava. E a gente ficava ali em volta dela, enrolando docinho e tal. E aí a Nutri perguntou para mim assim: e quais eram os seus problemas na época em que você estava com as suas irmãs, enrolando docinho com a sua mãe? Nenhuma. Nenhuma. A minha preocupação era brincar. A minha preocupação era ver desenho. A minha preocupação era encher o saco das minhas irmãs. Nada de grave. Então, quando eu estou numa situação extrema hoje, e eu recorro ao leite condensado, o que eu estou buscando? Aquela paz que eu sentia naquele momento. Então, as coisas elas têm um motivador maior do que aquilo que parece uma leitura rasa. Então, se eu virasse para ela, cara, você não está fazendo, está aí um backlog gigante, dá seu jeito,
ela não ia produzir. A gente não está falando de uma máquina. Então, o que está por trás disso? E aí ela começou a fazer outros questionamentos, né? Então, outra coisa que ela trouxe: enquanto navegamos por incertezas, quais certezas mantenho firme e preciosas dentro de mim? O que é inegociável para mim num processo de mudança? Quem quero continuar sendo enquanto descubro o que eu estou construindo ser? E aí a gente começou a trazer para uma escrita mais focada, né? Então, beleza. E o que é relevante para mim, enquanto profissional? E ela me trouxe servir a experiência humana enquanto eu expresso livre e totalmente a minha essência. Me enxergar também como um ser humano a quem eu dedico o meu servir em primeiro lugar. Então, ela começou a entender que não adianta ela fazer as coisas se aquilo não fizer um sentido para ela, se não der um quentinho no coração. Enquanto for bem-vinda a minha maneira de ser, de pensar, de ver o mundo, e ver também a quem está comigo e onde estou, então temos uma relação. Se não for bem-vinda, então não me cabe. E não estamos certos nem errados, nem eu nem você. Eu só não vou mentir para mim mesma e ficar. Então, são questionamentos que mexem com as coisas que estão muito íntimas e que só a gente pode fazer por a gente mesmo. E aí a gente fez um exercício. Então, isso aqui foi a Rafaela que me ensinou, tá, gente? Tem uma estrutura em que você coloca, primeiro, você tem que ter um fato. Observa um fato. Depois, como você se sente com relação a esse fato. Terceiro, qual é a sua necessidade nesse contexto? E quarto, formule um pedido, que seria um acionável. Então, basicamente, a estrutura seria: quando acontece alguma coisa, eu sinto outra coisa, porque eu preciso de mais uma coisa. Portanto, agora eu gostaria de... O exercício era esse. E aí ela me trouxe: quando eu começo alguma atividade do backlog do Bis Revenda é o produto dela, me sinto desestimulada e triste, porque sinto que o que estou fazendo não tem relevância e não está conectado com o que intenciono para a minha evolução pessoal e profissional. Me sinto triste porque preciso de um sentimento de propósito e conexão interna do meu trabalho com a minha individualidade, com o meu servir. Portanto, agora eu gostaria de fazer uma melhor gestão do meu tempo, delegando algumas atividades e focando em outras que me trazem mais resultado e realizações. Me sinto frustrada porque preciso enxergar a importância do meu trabalho na vida das pessoas, e hoje eu não vejo. Portanto, eu posso começar reconhecendo o impacto do meu trabalho na minha própria vida. Me enxergar como alguém a quem dedico meu sincero servir. E o grifo é dela. Então, ela tirou a foto do caderno e ela me mandou. E ela me autorizou a dividir isso com vocês, inclusive o nome dela. E olha que interessante. Quando ela fala que ela pode começar reconhecendo o impacto do trabalho dela na própria vida dela, é uma coisa que não tem influência de terceiros. Se amanhã eu virar uma gestora que quer triturar, que vai moer gente, ou se a gente tiver uma relação boa, ela está olhando o impacto do trabalho dela na própria vida. Os agentes externos, eles influenciam bem menos. E aí ela trouxe, depois de uma semana, mais 2 outras frases que me emocionaram muito. E aí ela botou: percebo que quando não tive a pretensão de ser nada para ninguém, foi quando eu fui mais para mim mesma e acabei sendo para os outros. Enquanto me esforço para ser aquilo que eu acredito que eu deveria ser, esqueço com facilidade que já sou tudo aquilo que eu preciso. E aí, depois de dividir esse caso da Aline com vocês, eu queria convidar cada um para fazer esse exercício. Olhar para dentro de vocês e buscar esse respeito. E buscar essa assertividade. Com o mesmo afinco que vocês buscam pela empatia
no seu fazer profissional. Porque é um binômio. Não adianta exercitar empatia sem exercitar o que o autor chama de assertividade, que é esse olhar para nós mesmos. Obrigada, gente. Palmas calorosas para esta mulher. Quem serão as 2 ou 3 pessoas que vão conversar com a gente aqui? Cadê as perguntas? Então vem chorar. O choro é livre. Chorar com objetividade, mas pode chorar. É porque dá mais tempo de mais gente chorar. Gente, eu nem tenho pergunta, só queria ficar perto delas mesmo. Maravilhoso. Brincadeira. Rapidinho. Primeiro, de verdade, eu não consegui. Porque gente, socorro. Eu fiquei muito inspirado com a sua palestra, de verdade. Porque eu sinto que é tão difícil a gente ter lideranças que, de fato, se importam com as pessoas. Eu tenho TAG, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Está sendo um desafio gigantesco. Mas eu não queria perder a oportunidade, porque eu acho que é sobre isso, né? Você criar conexões, de fato, né, com as pessoas. E o que você fez aqui é muito lindo, de verdade. Eu espero que as pessoas que estão assistindo estejam assistindo tão inspiradas quanto você me inspirou, de verdade. Eu só queria ter essa oportunidade de falar de você olhando olho no olho, que eu acho que isso aqui é super importante. E eu vou tentar, com certeza, fazer esse processo que a sua liderada fez, porque eu acho que eu estou num momento da minha carreira que eu estou precisando muito disso, sabe? De olhar mais para dentro, enfim, para dentro de mim, enfim, entender. Porque eu não tenho essa figura que nem você, sabe? Eu acho que por isso que me emocionou tanto acho que teria sido tão mais fácil, sabe? Muito obrigado, de verdade. Essa palestra foi maravilhosa. Tamo junto. Obrigada. Parabéns por ter conseguido subir. Coisa boa. Eu chorei. Eu sou pisciano, gente. Obrigada, querido. Pode me chamar nos inbox da vida. Eu demoro, porque eu tenho TDAH e eu perco a mensagem. Mas aí você manda um ponto que ela sobe. E aí a gente conversa. Pergunta? Eu vivi uma situação no trabalho recentemente, um pouco parecida com o que você narrou, de uma pessoa próxima que foi mudada de time e ficou frustrada e sentiu decepção de estar num squad que ela não se identificava tanto e não tinha tanta paixão de trabalhar nesse outro time. Eu não tinha uma posição de liderança, não era uma situação em que o squad que ela estava deixou de existir, mas... Bom, primeiro eu queria saber até que ponto faz sentido a gente insistir numa mudança, se é possível, no caso do líder, né? Se é possível retornar essa pessoa para o squad que ela se sentia melhor, até que ponto a gente, estando numa posição de liderança, deve insistir diante de uma visão que a gente teve que talvez aquela pessoa tivesse melhor naquele lugar, né? Porque às vezes um desconforto pode ser passageiro e a pessoa crescer e isso fazer parte de um objetivo, digamos. Mas, mais do que isso, como nessa situação eu não tinha nada para fazer, como nós, colegas, podemos contribuir para, quando tem algum ponto em que, às vezes, um colega nosso sente que a liderança não acolheu os sentimentos, dar apoio e fazer com que processos pessoais se tornem mais leves. Então, a primeira pergunta, né? Eu já tive no meu time uma pessoa que estava num time que ele adorava, um squad que ele adorava, que todo mundo do squad dele adorava, mas eu tinha um outro produto e que precisaria ir a campo. E era um produto que precisaria ir a campo num contexto muito masculinizado. Então, eu não queria colocar uma designer mulher ali, porque eu sabia que ela poderia sofrer assédio, que não seria confortável para ela. Então, eu peguei esse designer e levei para esse squad. PM me odiou, xingou, GPM, ele... Assim, todo mundo ficou
puto comigo, mas que sacanagem, quem mandou você fazer isso? Mas não tem outra pessoa para levar e tal. E aí eu fui trabalhando com esse designer. Eu falei, olha, eu sei que você está puto comigo, mas você tem uma oportunidade de começar do zero sozinho, porque no outro ele era dupla, eram 2 designers, e nesse ele era sozinho. Ah, mas vai ficar muito mais difícil, mas não sei o quê, e tal. E eu, tá bom, vamos tentar. E ele não conseguia no início. Ele chegava para mim, olha, eu preciso fazer não sei o quê. Eu vou começar, sei lá o que lá. Eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver. E era sempre num futuro. Aí um dia eu virei para ele e falei assim, vem cá, o que teu eu do presente está fazendo? Porque teu eu do futuro está cheio de tarefa, mas e o do presente? E ele ficou com raiva de mim. E aí depois ele percebeu que ele não conseguia começar uma tarefa porque ele listava tudo que ele ainda tinha que fazer. E esse ainda tenho que fazer é extremamente opressor e pesa. E aí depois que ele conseguiu entender isso, fazer uma lista e começar a fazer, e aí a gente conversava sobre, eu falei, isso ao contrário do que geralmente a gente evita, né, gerundismo é horroroso, eu falava, só quero que você fale no gerúndio. É só o que você está fazendo. O que você vai fazer eu não quero saber. E aí, depois de 6 meses, ele me agradeceu, porque ele cresceu muito e melhorou muito a forma dele fazer a gestão do tempo dele, que ele também tinha questão de ansiedade, que diminuiu a ansiedade dele quando ele conseguiu. Então, tem essa questão da gente fazer essa movimentação, porque a gente, às vezes, tem uma visibilidade que o time não tem. Agora, enquanto colega, e aí, enquanto colega, enquanto ser humano, conversar. A conversa é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. E, muitas vezes, a gente não sabe usar. Eu tenho um filho neurodivergente, e quando ele era pequeno, o psicólogo dele sempre falava assim, mas conversa com seu filho. Aí eu ficava, gente, mas eu falo. Falar o quê? Vamos falar o quê? E é difícil, porque você acha que você precisa ter uma super pauta, um super tema. Não, conversa. Conversa. É só começar, é um peteleco. E a coisa vem. E vai. E aí você traz um tema, ele traz outro, você se abre, aí o outro faz alguma coisa, você traz uma opinião, aí ele concorda e ele discorda, e aí você vai organizando uma série de coisas que está na sua cabeça. Falar é uma forma de organizar. E aí, por isso que o processo de terapia funciona tanto. Porque não é o que você conta para a sua psicóloga, é como você organiza o que você está pensando e sentindo e fala em voz alta. É muito mais o que você escuta do que o que você fala. Então, use essa ferramenta poderosa da fala com seus amigos, com seus colegas e, futuramente, com seus liderados. Obrigada pela pergunta. Oi, Raquel. Reginato! Queria dizer, eu conheço a Raquel de outros carnavais. Eu conheço o Reginato da época da faculdade. Reginato era do design gráfico. Não, pois é. E eu queria te parabenizar pela apresentação, por os exemplos. Foi, maravilhoso. Até aqui tudo. Então é muito gostoso estar aqui com você também, nesse outro momento. Você falou muito de mudança, de liderança, inspiração e etc. E, bom, você me conhece já há um tempinho. E para estar aqui hoje, eu tive que também passar por uma mudança grande, assim, uma transformação. Tive um pouco, me identifiquei com o exemplo também de, tipo, poxa, teve pandemia, tive estúdio, tive sociedade rompida, tive um pouquinho de ansiedade, como todo mundo tem, para onde vai, para onde foi, o passado, o presente, o futuro, tudo isso. Teve o cartão de visita mais irado que eu já vi na minha vida. Tive cartão de visita. Era uma engrenagem que tinha 3 sócios, aí você rodava e apareciam os contatos de cada um. Era genial. Era muito legal. E aí, eu queria que você, na verdade, falasse um pouquinho mais como você lida com esses exemplos de transformações, de mudanças, porque eu imagino que muita gente veio do gráfico, da arquitetura, do cinema, e aí as pessoas ainda, por mais que estejam trabalhando, eu também comecei a trabalhar tem um mês dentro da área, e são novos desafios, são novas emoções, novos processos. Eu vi que tem muita gente com esse perfil aqui, né? Então, como foi para você também, porque você veio do design, e como você lida com esses casos, né? Na questão da paciência, na questão da humildade, na questão da formação do estudo. Obrigada pela pergunta. A mudança, ela foi difícil. Depois de 15 anos trabalhando com branding e design gráfico, eu me vi num time de UX. E eu falava para o meu chefe, eu estou me sentindo uma grande fraude. Eu não sei nada de UX. Eu não sei nada de UX. Ai, meu Deus, eu estou nervosa. E aí ele falava para mim assim, fica normal. Eu adoro essa frase. Adoro essa frase. Fica normal. Você faz design há 15 anos. Você tem a vergonha na cara de falar que você não sabe. É a mesma coisa. O processo de design é processo.
E aí ele falava, o processo de design, ele vai trazer um produto, que pode ser produto digital, marca, instalação, ambientação, roupa, mas é um processo. Então, se a gente acredita no processo, o que vem na ponta é consequência. Agora, com relação à forma como eu vejo as coisas, a forma como eu trabalho, primeiro é ter um filho neurodivergente. Então, tipo assim, primeiro ter um filho. Acho que o dia que eu for rica e famosa e tiver um monte de vagas, as primeiras contratadas vão ser mães. Porque, meu irmão, você acaba de se arrumar, você está indo para uma festa, você pega o filho e ele vomita em você. Aí você está bonita, pega um brinco, aí ele puxa o brinco. Aí você está levando do nada, aí está tudo pronto, você está saindo, aí ele suja a fralda. Aí ele tira a fralda e ele espalha o conteúdo da fralda em tudo que está em volta. Então, assim, o inesperado é uma constância na vida de uma mãe. E aí depois eu descobri que o meu filho era neurodivergente. Já foi uma outra questão. Como eu lido com isso? E aí depois, na outra conversa que eu tive com vocês ano passado, eu trouxe alguns casos, né, de 20 mil demissões que eu sofri, porque, nossa, você já tem problema demais, né? Então, a gente vai deixar você ficar em casa com seu filho. Nossa, que alívio, hein? Maravilhoso, né? Que aí você vai resolver o problema sem dinheiro, assim, nem para um remédio. Senti um calorzinho no coração. Pois é. E aí teve uma época que eu falava para minha mãe assim, cara, eu sou a mais fracassada. Porque tudo meu é complicado. Nada é bom, assim, tipo, uhul. Né? Tipo, sempre tem. Primeiro que quando a gente era pequena, ela já falava, somos 3 irmãs, né? Aí ela falava, vocês são pretas, pobres, filhas de pais separados e mulheres. Tem que ser muito boa de serviço para ter o direito de sonhar. Então, meu irmão, para ter o direito de sonhar, caraca, é muito trabalho, não sei se eu quero sonhar, não. Então, é um treco que você vai percebendo, você fica mais sensível, sabe? Então, é muito comum, quem se fode muito... Podia falar palavrão? Pode. Tem só a maior de idade aqui. Tá, então tá bom. Então, quem se fode muito, geralmente é sensível, porque passou aquela dor. Quem sofreu bullying, quem sofreu preconceito, quem perdeu o emprego, quem não tinha dinheiro para pagar aluguel que vai vencer amanhã, ai meu Deus, o que eu faço? Quem saiu no dia procurando onde é que tem um salgado barato para eu almoçar, porque hoje eu não tenho dinheiro para nada, eu vou a pé numa distância absurda porque eu não tenho dinheiro do busão. Você fica mais sensível. Então, eu acho que a forma que eu vejo o meu trabalho é de que forma que eu, com tudo que eu vivi, com todos os perrengues, posso fazer com que as pessoas vejam que não são só elas que estão fodidas. E como que eu posso, a partir disso e dessa experiência ruim, fazer com que ela entenda que, apesar disso tudo, a gente precisa continuar sendo, existindo, trabalhando. Então, acho que é um pouco de exercício assim. Aquilo que você sentiu, você consegue perceber no outro. Então, é mais um exercício de sinta. Presta atenção no que você está sentindo. Presta atenção nos seus problemas. Como é que você lida com eles? O que você faz? Como é que é a tua resposta? A sua resposta diz muito sobre você. E o que você é o que você vai ser para o outro. Olha só. Ai, meu Deus! Falei demais, vou pedir só para você fazer a sua pergunta, rasteirita, e aí você fecha. E fechamos com chave de ouro. Olha só a responsabilidade. Então, na verdade, o meu não é uma pergunta, né? Eu voltei aqui só para falar algo, porque eu já fui uma Aline, né? Eu já passei por um processo, já me fudi, foi muito pior do que a Aline, no meu caso, né? E eu fico pensando, na verdade, é um recado para todo mundo. O seu trabalho, talvez você nunca encontre propósito no seu trabalho, né? As gerações de hoje, elas têm muito essa coisa de propósito. Eu preciso encontrar o propósito desesperadamente. E na primeira decepção, às vezes, a gente quebra a cara, né? A gente aprende isso pela dor. Então, talvez mais da metade dessa sala não encontre o propósito no trabalho. E eu aconselho vocês fortemente a procurar propósito em outras coisas. Hoje, se eu estou aqui, eu me inspiro muito por algo que eu descobri 10 anos atrás com uma pessoa que nem era de trabalho. O meu primeiro texto, né, pelo menos que eu tenho na minha memória, a pessoa leu e falou assim para mim, nossa, mas é tão fácil o que você escreveu agora, é um assunto que eu nem entendo, e eu gostei tanto, é tão fácil.
eu nunca vou me esquecer dessa pessoa e eu nunca vou esquecer do olhar que ela fez para mim. Ela falou de um jeito que tudo que eu faço hoje é esse olhar que eu busco, independente do que eu estou fazendo no meu trabalho. Né? É isso com vocês, com as pessoas que vêm falar comigo, que me pedem ajuda, né? Porque a gente sabe, como mulher preta, a gente acaba fazendo o próprio caminho, né? A gente acaba abrindo o próprio espaço na mesa, quando não tem lugar na mesa para sentar, a gente vai lá, corta a madeira e, não, eu vou sentar. Então, eu falo isso para todo mundo. Vocês vão encontrar um atalho muito grande na vida de vocês se vocês deixarem de procurar propósito no trabalho. A maioria das pessoas não vai encontrar, são bem poucas que conseguem. Então, procurem realização na vida pessoal de vocês, procurem realização em tarefas que dão prazer para vocês. Porque o trabalho tem que ser visto como algo para pagar nossas contas. É isso, no sistema que a gente está, é isso que a gente precisa fazer. E tentar fazer com qualidade, tentar fazer, às vezes, no nosso melhor e no nosso pior também. Mas eu aconselho a vocês a procurar propósito em outras coisas. Obrigada, querida. Isso que ela falou é muito importante, né? Quando a gente procura, quando o propósito está em mim, aquilo que está dentro de mim ninguém me tira. Podem tirar o meu emprego, podem roubar minha bolsa, podem tirar N coisas, mas o que está dentro de mim ninguém tira. Então, se eu consigo encontrar esse propósito dentro de mim, todo o resto é costura. É como eu conecto aquilo que está dentro de mim com esse exterior. Então, para fechar toda essa história, né? Então, se a gente conseguir buscar dentro da gente essa origem do respeito que perpassa todos os códigos de ética e aplicar comigo, com o meu sentimento e com quem está perto de mim, as coisas começam a valer a pena. Então, acho que o recado final que eu deixaria era isso. Assim, mantenha esse binômio funcionando. Respeita quem está com você, mas respeita muito você mesmo. Respeita muito o que você está sentindo. E olhe, perceba, conecte, encontre. Porque aí o resto é muito mais fácil. Se você conseguir saber por que você levanta, o que te motiva, você não precisa falar assim, ai, mas ninguém olha meu trabalho. Gente, mas se minha motivação é servir o usuário e todo o time fica, ai, mas que usuário, que não sei o quê. Se eu acreditar de fato naquilo, eu vou conseguir convencer. A gente estava conversando lá atrás um pouquinho sobre isso, né, Aline? É muito comum, às vezes, a gente falar assim, ai, mas que saco, eu tinha uma ideia excelente e o PM, ou, sei lá, o stakeholder, não quis saber porque ele é muito burro, porque ele não entende design. Gente, mas a gente foi contratado como o especialista de design. E é isso mesmo, é a gente que tem que saber de design, não é o PM, não é o resto da galera. Quando a gente coloca num pacote a experiência do usuário, eu vou melhorar a experiência do usuário, é muito fácil o stakeholder virar e falar assim, mas que usuário? Olha o tamanho da nossa base de usuário. Quem me garante que você sabe o que o usuário quer? E ele vai desconfiar. Então, vá um pouco além disso, não encaixota tudo na experiência do usuário. O que você está falando quando você está dizendo experiência do usuário? Você está falando uma facilidade de operar um software que faz a gestão do trabalho dele? E aí o trabalho que ele faz em 1 hora, ele vai fazer em 15 minutos? Ou você está falando que ele vai parar de usar a planilha de Excel que cada um tem salvo no seu computador e tem falta de confiabilidade de dados, e aí agora você vai centralizar? Porque isso é fácil do stakeholder que não entende de design comprar. Pô, o cara vai fazer mais rápido, eu vou economizar X no salário dele, no ano, isso é uma boa economia, X caros, blá, blá, blá. Olha, valeu. Ou eu vou ter confiabilidade dos dados, a galera vai parar com esse Excel que ninguém sabe qual é a versão final. Valeu. Então, vai um pouco além eu vou melhorar a experiência do usuário. E explique para as pessoas o que de fato você está melhorando. Acho que é isso. Muitas palmas para esta mulher.